Quando eu comecei a tocar, né, tudo que eu criava parecia meio aleatório, sabe? Eu pegava a guitarra para estudar, para compor alguma coisa, e parecia que as coisas não se conectavam direito, sabe? É até difícil de imitar hoje em dia. Mas aí eu fui buscar um professor, um conhecido que morava ali perto. Aí ele falou assim, esse estudo que você está procurando é o estudo de harmonia. Que nem o nome eu sabia o que era assim, direito para encontrar. Então ele falou, é o estudo de harmonia que você está procurando. Você está procurando achar os acordes para apoiar as coisas que você está criando. Você está precisando entender mais sobre isso. E aí comecei a fazer aula com ele. E nesse estudo ele me mostrou a relação. Primeiro que ele me mostrou o básico, os intervalos, as coisas. Foi o meu primeiro professor de música, não sabia nada. Era tudo que eu sabia eu tinha tirado de discos, de revistas, livros e tal. Aí ele me introduziu ao estudo musical e a harmonia foi uma coisa que me encantou muito, porque eu já estava atrás sem saber do que era, né, essencialmente. E quando ele começou a me passar algumas cadências básicas e tal, a coisa do começo, o campo harmônico e tal, isso foi me ajudando a entender a própria música que eu estava criando e também a entender a música que eu gostava de tocar, né? A entender os compositores que eu já gostava. Então foi um estudo que revolucionou completamente minha música, minha vida musical, porque além de eu entender mais sobre os acordes, sobre a relação entre eles, entre esses acordes, o meu ouvido também, que era mais melódico, porque eu já tinha um lance da técnica, ele também passou a se tornar um ouvido harmônico. Eu comecei a reconhecer também os acordes em si, as cadências. Claro que algumas, né, todas se tornaria muito difícil, mas as principais cadências assim no ouvido a gente já entende como é, porque muitas músicas usam essas cadências e tal. Então foi um estudo que revolucionou totalmente a minha percepção, minha forma de enxergar a própria música, assim, o estudo da harmonia e estudar música mesmo. Eu, até os 20 anos, era autodidata, assim, tirava tudo que eu gostava de ouvido, mas quando eu comecei a estudar de fato com um professor, eu percebi o quão importante que é ter alguém que sabe, que tem aquela informação, que sabe sobre aquilo que você está querendo aprender e o caminho que ele corta. Em um ano que eu fiquei com ele, talvez eu não chegaria hoje, sabe? Em um ano que eu fiquei com ele estudando. Então, esse estudo de harmonia... Então, na verdade, a ideia de ter um professor, de ter alguém que te guie, que te mostra e que corte os seus caminhos musicais é essencial, assim. Por mais que hoje a informação musical esteja por aí, se você procurar saber, sempre tem um pouco daquilo que você está querendo, mas é muito fragmentada, né? O professor, ele já tem aquilo organizado, aquele assunto todo organizado, ele sabe a importância do passo a passo, por que você já não pode pegar do A e ir para o Z, porque no meio disso tem muita coisa que você... Então, aí você fica um músico cheio de lacunas, né? Você sabe uma coisinha e, de repente, você sabe... lá no Z você sabe coisa, mas não sabe coisa sobre o F, sobre o G, sobre o... Então, a importância de um professor é essencial hoje, mesmo com toda essa informação musical por aí. Um professor revolucionou a minha vida musical e como professor hoje também tem alguns alunos que falam mesmo em relação a ter um professor de música, como que é ter e tal. Eu acho muito importante. É isso.